Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma mensagem do dia do livro Abrindo Portas Interiores, hoje, 17 de dezembro. E esse mês que corre aí, né? Quando você está em contato comigo e seu maior desejo é cumprir a minha vontade, você percebe que cada uma de suas ações deve ser pelo bem do todo e não só de si mesmo. Esta vida é só para aquelas almas completamente dedicadas e dispostas a se desapegar do ego e se tornar parte do todo. Não é fácil para a maioria da humanidade agir assim, pois muitas almas não querem desistir da sua individualidade. Elas se agarram ao que chamam de seus direitos e fazem somente o que querem, sem qualquer consideração pelos outros. Portanto, se você sentir que a vida não está indo bem como você quer e que você está em desarmonia com o todo, recolha e procure dentro de você as causas sem querer culpar ninguém. Quando você perceber que é algo dentro de você que está desarmonizado, corrija o erro sem demora. Mais uma vez, como eu já venho falando muito aqui, o convite é para que a gente olhe para nós. Não tem nada a ver com o outro. Tudo é conosco. O outro é só reflexo, é só o espelho, né? Dos movimentos em que a gente faz para nós e para o todo. Então, voltando aqui para o miudinho, o convite mais uma vez dessa conexão, desse contato com o alto, com o universo, com Deus, ou seja lá qual a energia ou qual o nome que você queira dar para essa energia, pouco importa. Mas essa conexão com a nossa essência, com a nossa centelha divina, porque o que acontece, o que tem acontecido com a gente e com os movimentos aí fora? Porque o alto índice de depressão, porque em alguns momentos a gente está mais nesse movimento de desencontro com as nossas questões. É exatamente nos momentos em que eu não estou ressoante, eu não estou cumprindo, né, com o meu propósito, com o desejo, né, que eu venho aqui para cumprir. E a gente percebe isso, a gente sente isso quando a gente tá nesse caminho e quando a gente não tá agindo de acordo com isso. Por isso, quando os desafios vêm, quando a gente não sente que a gente está agindo de acordo com esses movimentos, é onde a gente começa a se debater, é onde a gente começa a não nos entender, a não nos encontrar, primeiramente dentro de nós, e isso vem para fora, vem para o externo e começa os conflitos às vezes com outras pessoas, mas não tem nada com o outro. A gente já viu bastante disso aqui, que não, nada é o outro, é com a gente. Ah, mas o outro fez algo que me irritou profundamente. O outro tem direito a ser, a agir da forma que ele acredita. Por que aquilo me incomodou? O que o outro tem a ver com isso? É comigo. Se eu estou no meu eixo, se eu estou equilibrada, eu entendo que a coisa é do outro, não é minha. E aí vem reforçar aqui para nós, mais uma vez, a vida é só para aquelas almas completamente dedicadas e dispostas a se desapegar do ego e se tornar parte desse todo, esse convite que somos todos um, de que enquanto tem alguém passando por alguma necessidade, passando por alguma desaventura,
que não tem como eu deitar a cabeça no meu travesseiro e falar que eu estou completamente feliz. É importante aqui deixar bem situado uma distância de uma coisa e da outra. A minha maior responsabilidade nessa existência é cuidar dos meus atos, é cuidar da minha evolução, mas não de uma maneira, como diz aqui, egóica. Dane-se o outro. Não. É eu fazer esse movimento, é eu cumprir com essa responsabilidade, porque na minha prestação de contas, eu não vou ser cobrada pelo outro, eu vou ser cobrada pelas minhas ações, né? Até porque a minha consciência já faz isso todos os dias, quando eu coloco a cabeça no travesseiro. Então, não precisa nem do acerto de contas para que isso aconteça. Dentro de nós já tem, né, se a gente está no movimento, se a gente está em conexão com o nosso propósito, com o que a gente veio fazer aqui, com o que é a nossa missão, com esse enriquecimento do eu para o nós, para esse todo, eu já entendo que eu, enquanto uma areinha, mas um grãozinho dessa areia, eu tenho a minha parcela. Sou responsável pelo montante da areia? Não, mas pelaquela parte, enquanto grãozinho eu sou. E qual a minha responsabilidade? Como eu uso, né, desse poder que eu tenho, pequeno, mas que nessa pequena responsabilidade faz sim diferença no todo, que é outro olhar também. Eu estou transferindo para o governo, eu estou transferindo para os meus pais, eu estou transferindo para o meu patrão. Para quem que eu estou transferindo? O que é meu, que não é do outro. Muitos movimentos não dependem do outro. E a partir do momento em que eu faço o que eu tenho condições de fazer, automaticamente isso vai refletir, é a pedrinha na água, né? Ela vai ressoar naquele laguinho todo. Então, não isenta ninguém de nada. E aqui também vem reforçar pra gente a questão da facilidade da maioria de nós agirmos efetivamente com responsabilidade. Onde começa, onde termina a individualidade, né? Até que ponto é algo meu, até que ponto é a minha responsabilidade, até que ponto eu tenho que me curar para estar mais saudável, para me colocar saudável nas relações, em todas elas. A gente vê isso nos movimentos sistêmicos, o quanto eu vou me curando, vou curando a criança interior, vou curando as relações mal resolvidas com meu pai, com a minha mãe, com a minha ancestralidade, e com isso eu me torno alguém mais fácil de lidar, alguém que só com o meu exemplo, só com a minha conduta, eu facilito o intercâmbio, o intermédio ali em outras relações, até do próprio relacionamento conjugal. Fica claro para mim o que é efetivamente do relacionamento, o que são questões minhas mal resolvidas de criança, o que são questões que eu estou repetindo porque eu cresci escutando alguém dizer que era certo ou que era errado, mas que ao mesmo tempo, será que é? Então, tudo para esse convite do individual, do nos curarmos, de nos tratarmos, e o benefício disso são pessoas mais tratadas, mais saudáveis, curadas, para a gente se relacionar. E a gente vai, às vezes, nos agarrando aí nesses direitos, né? Da gente fazer só o que a gente quer, como a criança birrenta lá. Ou a gente aceita tudo e não se posiciona, ou a gente também, como rebeldia, também não aceita nada. Então, nessa dualidade de luz e sombra, que nada mais é que a mesma coisa. Se é pelo excesso do não ou pelo excesso do sim, é criança birrenta do mesmo jeito, né?
Isabel, não entendo nada de constelação, não tô entendendo nada do que você tá falando. Tem muito material aí no canal. Se você tiver interesse, se você quiser saber um pouquinho mais, se você quer me chamar aí, tem na descrição do vídeo, tem todos os meus contatos. A gente pode esclarecer um pouco mais desse assunto, tá? Então, se a gente se sentir que a vida não está indo como nesse fluir leve, né, como deveria ser, que está desarmônica com o todo, com essa conexão, recolha-se mais uma vez o convite a nos olhar, a meditar, a olhar para dentro. Não está em outro lugar. A gente pode usar qualquer mecanismo que a gente queira. A gente pode ir para a igreja, a gente pode meditar, a gente pode fazer yoga, a gente pode fazer, cada um, não tem receita do bolo. Cada um vai fazer da maneira em que o resultado aconteça. E pouco importa. O importante é que a gente olhe para dentro, que a gente traga essa responsabilidade para nós, que não está em ninguém. Não está no marido, não está na mãe, não está no patrão, não está no governo, não está em lugar algum que não seja dentro de nós. Isabel, eu já procurei e não encontrei. Procure da forma certa. Ainda não foram os movimentos que precisam, ou talvez não estamos tendo olhos de ver. Às vezes a coisa tá na nossa cara, mas a gente não consegue ver. E tá tudo certo. A gente também tem que nos entender, nos perdoar, porque não tá maturado. Eu ainda não tenho condições de ver. Por mais que de repente alguém olha do lado e já entendeu, mas eu não. Eu ainda não tenho maturidade para entender aquilo. Está tudo certo como está. E no momento certo vai o clique, que você fala, meu Deus, como que eu não entendi isso? Tava ali, sempre. Porque na grande maioria das vezes é assim que acontece. Estava ali. Mas, como nós estamos envolvidos, né, como eu já disse ontem, em simplesmente trabalhar, correr, pagar o boleto, isso tudo é muito importante. Esse controle nos traz uma serenidade muito grande. Mas nós não viemos a esse mundo simplesmente para viver esse papel. Não é só isso, esse é o ponto. Tem mais coisas, tem mais convites. E enquanto a gente estiver nesse movimento caótico, nós não vamos conseguir nos olhar, nós não vamos conseguir refletir. A gente vai estar sempre achando que é o outro, que eu sou vítima do sistema, que eu sou vítima do papai e da mamãe, que eu sou vítima do governo, que eu nasci no país errado, não tem nada errado. Se você acredita em Deus, não tem como a gente acreditar que Deus fizesse algo errado, certo? A natureza é harmônica. Tudo é como tem que ser, respeitando a nossa limitação, a nossa fragilidade. E não tem como, nem o que culpar ninguém. Nem o Pai misericordioso fica cobrando a gente. Ele deixa, cada um no tempo certo. E a gente fica tocando de roda, às vezes uma existência inteira, batendo cabeça num labirinto. E ele não faz. Ele dá sinais, ele entende que a gente não entendeu, nem por isso nos castiga. Ele nos deixa livre para cumprir o que a gente veio aqui cumprir. Da maneira que a gente escolhe, que a gente está preparado para desenvolver. E esse convite de quando a gente entende efetivamente a nossa responsabilidade disso, que está dentro de nós, dessa correção da desarmonia dentro de nós. E com isso a gente vai se corrigindo e esses erros vão sendo amenizados, sem cobrança de tempo. Tudo se torna mais leve. Que a gente se coloca como humanos. E humano é isso. Perfeito é a morte, é aquilo, pronto. Viver é esse grande desafio. Errando, acertando, ora melhor, ora pior. E é esse o processo de amadurecimento, de evolução, de construção a cada minuto da nossa existência. Assim, eu concluo mais uma reflexão do dia. Deixo mais uma vez o agradecimento, a minha gratidão a cada um que acompanha, que me chama às vezes quando demora a subir o vídeo. Muito obrigada pela companhia.
O meu trabalho é por vocês, para vocês. Qualquer dúvida, eu sempre me coloco à disposição, mas eu tenho reforçado bastante sobre isso. Curtam, compartilham, divulguem para quem você achar que esse conteúdo pode ser contribuição. Esse é o meu propósito, é divulgar, é fomentar, é ser um pouquinho de colo, né? Em alguns momentos em que a gente não dá conta de caminhar sozinho. Um beijo, muita luz, muita paz e até amanhã.